beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Olha quem tá aqui. O nosso lendário ministro das comunicações. Eu tento não falar dele, mas a imprensa, na sua sanha persecutória, não quer abandonar o nosso grande ministro. E, gente, não é nem pra falar assim pra vocês que vamos falar só da repercussão que teve as últimas informações que a turma do Metrópolis trouxe, a turma do Estadão trouxe nas últimas horas. Não, infelizmente temos novas denúncias. Mas vocês sabem, né? É tudo fake news, porque jamais o desgoverno, né, do Dilma ia ter um ministro como esse à frente de uma pasta tão importante. Mas enfim, tem muita coisa pra gente comentar já no primeiro tempo, tentar dar umas risadas. Depois, aí vamos falar de assuntos mais sérios. O pacote das maldades. O Dilma aí segue quebrando as suas promessas de campanha. Inclusive, vamos trazer aqui um dos documentos que ele apresentou com propostas para uma determinada área e o que andaram fazendo ao longo do dia de ontem. Depois, vamos falar do Haddad, mais propostas, né, bem maldosas. O pacote da maldade tá vindo com tudo. Aí quero falar ainda mais sobre a questão da gasolina. No dia de ontem apareceu um personagem interessante, que é o Roberto Requião, da turma da esquerda, sentando a bolacha do Haddad em mais de um momento. E o Requião também estava questionando outra coisa que tem a ver com a senhorita Marina Silva. A gente vai ter que falar, tem até conexão a questão da gasolina. Quero comentar ainda sobre a visita do John Kerry, o secretário americano de mudanças climáticas. Ele falou que a Amazônia é nossa. O nosso eu não sei, né? Eu não sei como é que ele se incluiu no nosso. Eu não sabia que ele era brasileiro, mas vamos falar sobre isso. Quero falar sobre outros assuntos. Espero dar tempo de falar da agenda woke, agenda do SG, tem algumas coisinhas. Mas vamos começar com o nosso glorioso ministro Juscelino Filho. A turma da Veja, quero ser bem rápido, tem muita notícia no vídeo de hoje. Conta que o Sanderson, que é deputado federal, né, bolsonarista, como a imprensa classifica, quer que a PGR vá pra cima do ministro. Porque eu não sei, um monte de matéria fake news da imprensa, né? Tô sendo irônico. Juscelino Filho teria defendido a contratação da empresa Engeforte, empreiteira de Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo Imperador, que seria amigo pessoal do ministro há décadas. Trata-se de uma contratada pela Codevasf, no valor de 54 milhões, dos quais 30 milhões seriam oriundos de emendas parlamentares. Sanderson também cita suposto direcionamento de 5 milhões para asfaltar a estrada, né, que passa em frente à fazenda do ministro. E para você ver que é fake news, não é a fazenda. Respeite o ministro, respeite a família do ministro, que trabalharam bastante. São 8 fazendas. O Sanderson, invejoso, um fracassado, um bolsonarista ressentido e revanchista, quer diminuir o nosso ministro falando de fazenda. Aprenda, é plural, são 8. 8! O Sanderson não me representa, tem que aprender a contar. São 8 fazendas. Máximo respeito com o nosso ministro. Estou sendo irônico. Aí veja, deputados do PL querem convocar Juscelino para que ele explique voos com o avião da FAB. Mas vai explicar o quê? Que ele voou. Quer explicar o quê, né? Em qual cadeira ele sentou? Que besteira, rapaz. O ministro só usou de sua prerrogativa, uma agenda extremamente importante. Em 2 dias foram 2h30, mais de 1 hora por dia. Vocês querem o quê? A turma do Senado agora vai trabalhar 9 dias. Não sei se vai dar tempo de comentar sobre isso, eu acho que não. Mas enfim, né? Brincadeiras à parte, tu vai chamar, espero que chame. E vamos ver se a imprensa vai cobrir. Tiveram 2 notas que chamaram minha atenção. Uma foi a turma do Estadão. Foi um artigo mais opinativo falando, né? Caso Juscelino Filho, ministro está caindo do cavalo. Eu acho que isso jamais vai acontecer, porque ele tem muita habilidade, né? Um criador de cavalo de raça. Um cara desse não cai do cavalo. Um cara desse dá aula de como pular, né? Empinar o cavalo. Aí diz que o governo Dilma III comete novamente erros similares aos seus governos anteriores na montagem da sua coalizão. Alguém esperava algo diferente? Eu acho que não. O que chama a matéria é o seguinte. A turma do Estadão falou que o Dilma montou aí uma composição com 14 partidos diferentes. E olha só, ideologicamente falando, a coalizão do Dilma é muito heterogênea, com partidos de extrema esquerda. Extrema esquerda. Esquerda e centro-direita. Centro e direita. É a primeira vez na vida que eu lembro aqui, né? Eu realmente não sei quando eu consegui abrir uma matéria do consórcio onde eles falavam sobre partidos de extrema esquerda. Agora a extrema esquerda apareceu. Como é que eu não vou defender o ministro?
O ministro Juscelino Filho fez a imprensa falar de extrema esquerda. O cara é uma lenda. O cara é uma lenda. Agora a extrema esquerda surgiu. Se Lula não fizer ajustes na sua estratégia de gerência de coalizão, não é apenas seu ministro que corre o risco de cair do cavalo, mas seu próprio governo. Aí tá me deixando sonhar demais, né? O Dilma cair. A Folha de São Paulo explica uma das razões que talvez estejam fazendo com que o Dilma não demita o nosso glorioso ministro. E fala o seguinte, né? Que União Brasil se mostra um inquilino incômodo no governo Dilma. Essa é a manchete. E a explicação tá em uma linha. É um textão gigante que literalmente resume aqui, ó. Presidente aceita desgaste de ministro para esperar votações e evita abertura de precedentes. Vocês devem lembrar, o Lira resolveu não começar essa semana, falou que ia dar mais uma semana de trégua, né, de folga pro Dilma, porque é carnaval, etc. Mas semana que vem o bicho começa a pegar. E aí votação das MPs, aí tem MP da FUNASA, do COAF, etc. E aí o Dilma ele não tá querendo perder nenhum tipo de voto, tá aceitando tudo. Tá aceitando tudo. Essa é a frente ampla. O Brasil democrático, que o amor venceu, que derrotaram o Bolsonaro, o grande problema. E, para minha surpresa, a turma da Globo pediu a cabeça do ministro. Chegou o dia. A Globo pediu a cabeça. Como Juscelino Filho ainda é ministro. É um texto aí do Carlos Andreasa. Fez o L com força. Amigo do Felipe Moura Brasil. Mas isso aqui é só, né, a repercussão na imprensa. A última para fechar, a gente falou as novidades. Ministro das Comunicações comete crime. Crime? Não, peraí. Crime? Já estamos falando agora em crime? Estamos falando de um criminoso? Não, não é possível. Aí, o colunista do UOL, o Walter Maierovitch, ele falou que o ministro deveria ser afastado. Ele também falou o seguinte, ó, abre aspas, a fala não é minha. Até a torcida do Flamengo sabe que é crime tipificado no Código Eleitoral, que é o artigo 350, que fala em omissão e declaração falsa. Se for instrumento público que ele fez a declaração, a pena é de 5 anos de prisão. Se for instrumento particular, é de 3 anos. É um crime fácil de apurar porque tem a declaração dele. Temos um ministro criminoso. Que é isso, rapaz? Aí depois fala do avião da FAB, ó. Só de usar avião da FAB para interesse privado e ocupar a agenda com 1h30 para assuntos de Estado, isso caracteriza improbidade e atentado à ética pública. Lula deveria dispensar esse ministro. Improbidade e crime. O crime chegou no primeiro escalão, primeiro descoberto. E aí quem traz as grandes novidades mesmo foi a turma do Metrópolis. Acho que ficaram com inveja do Estadão e mostrou aqui, ó. Aqui também tem equipe de investigação. E essa daqui é engraçada. Isso aqui mostra que a turma do Metrópolis... Assim, se eu tivesse que apostar minhas fichas, receberam uma colinha, né? Um passarinho. Um passarinho me contou, e você chegou às informações, porque aqui a matéria do Metrópolis revela um encontro que o nosso glorioso ministro participou aí recentemente de uma parada bem estranha, que dificilmente você recebe essa informação. Normalmente alguém lhe conta. Você não vai achar com o Google, né? Não acha no Google, nem numa pesquisa, né? Você vai checando ali as agendas. O negócio é meio coisado. Aí fala o seguinte, ó, exclusivo. Ministro das Comunicações atua para favorecer empresa suspeita. Olha, o subtítulo você já vai entender porque isso é um problema. Sem registrar na agenda e já no cargo. Estamos falando de um ministro usando a prerrogativa de ministro. O cargo de ministro para favorecer a empresa suspeita. Juscelino Filho fez até reunião na Codevasf para pressionar por contrato que beneficia a empreiteira. Aí a Sara Teófilo começa falando que o Juscelino Filho tem por atribuição tocar políticas relacionadas a áreas de radiodifusão e telecomunicações. Mas ultimamente tem se mostrado bastante empenhado em solucionar um assunto espinhoso que nada tem a ver com a pasta que comanda. Será que não tem nada a ver? Usando do poder que tem como integrante do primeiro escalão do governo, ele vem pressionando a Codevasf a fazer chegar uma emenda suspeita
de envolvimento em irregularidades de milhões de reais em emendas e que ele próprio destinou, né? Parte das emendas vem dele mesmo, como deputado federal. Seria até justificável se o ministro estivesse interessado apenas na liberação das verbas para seu estado natal, mas chama a atenção o esforço dele para que o dinheiro vá especificamente para a Engie Forte, empresa maranhense ligada a políticos e apontada como integrante de um cartel especializado em desviar recursos da Codevasf. A matéria tá estranha, viu? Juscelino Filho chegou aí pessoalmente à superintendência da Codevasf no Maranhão para defender que seja mantida uma concorrência suspeita, na qual a Engie Forte foi escolhida para abocanhar um contrato de 54 milhões em obras. Desse valor, os 54, 30 milhões tem origem em emendas federais enviadas ao Estado pelo próprio ministro. No período em que ele é congressista, de acordo com informações internas da estatal, também foi ele que definiu onde os recursos deveriam ser alocados. E um detalhe, a visita que Juscelino pressionou a Codevasf para que os recursos sejam destinados à Engie Forte no último dia 17. Agora, viu? 17 de fevereiro. As denúncias que envolvem a Engie Forte, elas já começaram a aparecer na virada do mês. Eu não lembro se... Não, eu acho que ainda em janeiro já se falava sobre isso. Das primeiras matérias do Estadão. Eu gosto de um cara assim, rapaz, que não teme a imprensa. A imprensa vê, o Engie Forte, amigo. E daí eu vou lá na Codevasf, eu vou resolver, que eu sou cabra-homem, eu sou do Maranhão, eu sou da terra do Flávio Dino. E aí ele foi lá na véspera do... O erro dele foi isso, foi ter na véspera do carnaval. Já sei agora. Foi por isso que rodou. A turma queria pular carnaval, curtir as férias, vestir um abadá. Não pôde curtir a férias porque o ministro foi lá. Tá aí, ó, quem delatou. Quem delatou deve ter na turma da Codevasf. Queria sair de férias, não pôde. E aí diz o seguinte, ó, que a visita não foi registrada em sua agenda oficial. O compromisso aparece apenas na lista de reuniões do escritório da companhia em São Luís. O esforço de Juscelino em favor da Engie Forte tem relação direta com as suspeitas que pairam sobre a empreiteira. A concorrência que o ministro quer que seja mantida corre risco de ser anulada pela CGU porque encontrou irregularidades no processo. A própria Codevasf no Maranhão admitiu a existência de problemas e concordou com o cancelamento do pregão. Só que Juscelino entrou em ação para que o contrato saísse do papel. As primeiras iniciativas dele ocorreram no passado, ainda como deputado. Ele chegou a envolver o comando da Codevasf em Brasília na tentativa de ver seu pleito atendido. Em dezembro de 2022, o presidente da companhia, Marcelo Moreira, fez gestões junto à CGU para que o contrato seguisse com a Engie Forte. Na ocasião, houve sinal verde, mas a área técnica da Codevasf no Maranhão resiste a revalidar o pregão temendo problemas futuros. E aí, nosso grande ministro resolveu então tratar da questão pessoalmente, já como ministro de Estado. Ou seja, é o governo Lula, porque o ministro representa um governo. O governo Lula está atuando através de seu ministro. Meu Deus, os deputados deveriam ampliar, porque não pode ficar restrito ao ministro, é o governo, o ministro representa o governo. Na reunião, às vésperas do carnaval, com o superintendente da companhia no Maranhão, Celso Dias, ele foi taxativo ao pedir que o pregão seja validado. Rapaz, segundo o turno do Metrópolis, na prática faz com que os recursos sigam para a Engie Forte. O encontro foi discreto, ocorreu na sexta-feira, pré-feriado, no horário de almoço, quando o movimento na superintendência já é naturalmente menor. Tá vendo o que eu falei para vocês? Sexta-feira, véspera de carnaval, nem dia de trabalhar, irmão. Quem é, sabe, brasileiro, sabe que sexta-feira pré-carnaval só trabalha, né, os miseráveis. E funcionário público não é miserável, não pode ser tratado assim. Sabe que é aquele momento que só aparece lá o segurança e a tia da limpeza porque é terceirizado. O funcionário público, ele inventa alguma coisa, o chefe faz vista grossa. Aí o cara queria estar curtindo as férias, mas não, tava lá, sexta-feira, movimento devagar, ele vendo todo mundo na gandaia e tava lá, por quê? Porque o ministro estava vendo lá. O erro foi dele, erro do ministro. Primeira vez que eu vejo ele errar. Errou, viu, ministro? Da próxima vez, pelo menos pense em pagar um almoço decente,
comprar uns camarão. Carne não, porque sabe como é, né? O governo tá lutando pelo meio ambiente, pelas mudanças climáticas. Carne faz mal, mas compra um camarão na próxima, para ajudar a galera. Além do próprio Juscelino não anotar a reunião em sua agenda oficial, o superintendente, que costuma exibir fotos de suas reuniões com políticos, desta vez não publicou nada. Que tava puto? Não foi pro carnaval? A despeito do cuidado especial e da discrição, a reunião com o ministro foi acompanhada por pelo menos outros 2 funcionários da Codevasf. Tô achando que um deles abriu o bico. Nos bastidores da companhia circulam rumores de que a conversa foi gravada por pelo menos um dos presentes. É o famoso Grampo. Já virou meme. Já virou meme isso daqui. Procurado para explicar por que no cargo de ministro ele vem pressionando a Codevasf para liberar recursos para uma empresa suspeita, Juscelino não se manifestou. Porque não tem o que falar, tem o que de errado? Eu tô tentando entender o que tem de errado aqui. Com sede em Imperatriz, cidade no interior maranhense, a Engeforte recebeu pelo menos 25 milhões em verbas públicas que tinha origem em emendas parlamentares do hoje ministro. A empreiteira é próxima da família de Juscelino. Em 2020, o pai do ministro, o ex-prefeito, ex-deputado estadual Juscelino Rezende, chegou a participar de uma reunião da Engeforte com dirigentes da Codevasf no Maranhão. O que tem de mais, velho? Agora, se fala tanto aí, família tradicional, sabe, fortalecer os nossos vínculos. Aí quando o cara aqui, né, pensa em família, valoriza as amizades de longa data, a imprensa critica. É errado a imprensa, que tá contra a família. O ministro tá certo. Ele, o pai dele, ótimas pessoas. Maior ministro da história do Brasil. Estou sendo irônico. Eu falo assim, estou sendo irônico, não é pra ser engraçado, não. É porque hoje no Brasil, se você não fala, o povo acha que você até tá concordando. Aí você acha que acabou, né? Não. Tem mais. Não é que tem mais da mesma história. Não, já é outra história agora. Mais uma denúncia. Ai, meu Deus. Mais uma empresa complicada. E você vê, né? Gente, olha só. Você lê essa notícia, você em casa, às vezes você tá assistindo, tem tempo de assistir, seja de manhã, de noite, no almoço, maridos, filhos. Você fala assim, velho, complicada, né? No diálogo, você chama o ministro de quê? Empresa complicada, pelo amor de Deus. A imprensa é engraçada, né? A gente tem que medir os termos que a gente usa pra não ir preso, nem tomar processo. Mas todo mundo, se pudesse, né, no privado, sem ser grampeado, se refere sobre esses casos de uma forma diferenciada. Mas vamos lá. Além da Engeforte, mais uma empresa igualmente enrolada tem motivado gestões do ministro junto à Codevasf. Na mesma reunião, Juscelino quis saber sobre uma espécie de auditoria que havia sido feita em obras da Construservice, uma das campeãs de contratos suspeitos. Isso no município de Vitorino Freire, que é o reduto político da família, e que a irmã dele é prefeita. A pedido da CGU, a Codevasf havia reavaliado as obras da Construservice no município porque o fiscal do contrato era um técnico que no ano passado foi alvo de uma operação da polícia por suspeita de ter recebido R$250 mil para favorecer a empreiteira. Na verificação, foi descoberto que, apesar da Construservice já ter recebido uma parte significativa do cacau, ganhou uma grande parte do dinheiro, as obras pouco haviam andado. Mas o que tem errado nisso daqui? Isso é o padrão Brasil. Você primeiro recebe, depois entrega, né? Depois, bem depois. Se puder deixar para o próximo governo é bom. Porque pensa o seguinte, ó. Imagina. Já é tão difícil arrecadar imposto. Então você arrecada imposto e tem que ajudar as empresas, né, para desenvolver o Brasil. Aí pensa o seguinte, se você começa uma obra em um governo para entregar no outro, pô, são os dois governos que ganham. Primeiro o governo que anuncia que vai ter obra, depois o governo que entrega a obra, né? Então a gente tem que comemorar, porque no Brasil não acontece nada. Então a gente tem que poder assim participar várias pessoas, né? O povo pode esperar 10, 20, 30 anos. O povo aguenta, o povo parece que nasceu para sofrer. Sempre vai pagar a conta.
No encontro, Juscelino se mostrou preocupado com a repercussão do assunto. Não sei por que, Juscelino. Também ligado a políticos do Maranhão, a Construservice tem como proprietário de fato Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo Imperador. O empreiteiro é amigo de longa data do ministro. Mas olha, só tem um cara bacana, vai ter amigo bacana. No ano passado, ele chegou a ser preso pela Polícia Federal no curso de investigações sobre desvios de recursos da Codevasf. Aí a atualização. Em nota enviada na noite da quarta-feira, a Codevasf negou que a CGU tenha recomendado anulação. Só que a turma do Metrópole diz que um documento do dia 15 de setembro do ano passado, está sendo bem específico, no entanto, traz a recomendação expressa da controladoria. Acho que a turma da Codevasf tem que checar de novo, né, suas informações. E sobre a reunião com o ministro, com o superintendente, né, o ministro superintendente lá no Maranhão, a Codevasf afirmou que o encontro teve como tema a execução de contratos e convênios oriundos de emendas parlamentares de autoria do deputado. Ou seja, a reunião aconteceu, né? Tá todo mundo vendo, mas vamos fingir, que não tem nada novo. É o Brasil da picanha, que faz o L. Ah, gente, eu não sei, eu vou falar igual a Globo, né? Como é que o cara ainda é ministro? Acabou o Juscelino, no caso, né? Aqui no vídeo. Sério, sempre, não é piada, não é meme. Não vou surpreender com o Juscelino. Mas tem outro escândalo. Tem mais um. Eu não queria falar na introdução porque não é fake news desse menino. Olha ele. Batoré. Olha o Batoré de volta. Ligado ao Alcolumbre, ministro contratou firma de suplente do senador há 2 dias de deixar o cargo de governador. Lendário, deve ser primo do Juscelino. Em 30 de dezembro, Valdez Góes anunciou a maior obra em andamento no Amapá. Gente, é mais uma denúncia. Mais um escândalo ministerial. Mais um. Isso porque hoje é dia 2 de março. Revelado pelo Globo, viu? Estou surpreso. Na véspera de deixar o governo do Amapá. Olha que bacana. Olha que triangulação digna de, sei lá, Romário, Bebeto, quem mais tem aí pra botar, né, no meio de campo? E Leonardo. Vamos trazer aqui a escalação da Copa de 94. Olha só, o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, anunciou a contratação mais cara de sua gestão, né? Cruzou a bola. Aí matou no peito, ó. A pavimentação de uma rodovia que liga a capital Macapá ao sul do estado. A obra avaliada em 100 milhões foi entregue a uma empresa que pertence a um suplente do Alcolumbre. Cruzou a bola, matou no peito. Agora vai dar o toque para meter no gol, ó. E terá a maior parte financiada por recursos do orçamento secreto enviados pelo próprio parlamentar. Não, gol de placa. Gigante. Aqui agora aquela cabeçada que o Romário deu na Copa de 94, que tinha 2 metros de altura, o Romário falou, é meu. Ô, gol de mão do Maradona. Você entendeu isso daqui? Ó, o Alcolumbre, ele indicou o Valdez Góes para ser ministro. O Valdez Góes assinou um contrato de uma obra, 100 milhãozinho, que a empresa é do suplente do Alcolumbre. E grande parte do dinheiro vem do orçamento secreto do Alcolumbre. Lendário. Gol de mão do Maradona. Um dia antes do anúncio, o Góes havia sido apresentado ao Dilma como integrante do primeiro escalão do desgoverno. Aí, né? Um dia, ou seja, já com aval da picanha. O cara fez isso depois de virar picanheiro. Virou picanheiro no dia seguinte aprontou essa. O empreendimento no Amapá será tocado pela construtora e reflorestadora Rio Pedreira, pertencente a Breno Chaves Pinto, segundo o suplente do senador, que atuou de forma decisiva para Góes virar ministro. A cadeira estava reservada, o nome do União Brasil, mas o Alcolumbre articulou, botou para andar. Ao anunciar o nome do então governador, Lula deixou claro que a vaga era da cota de Alcolumbre, que se tornou um dos parlamentares mais influentes após presidir o Senado e comandar a distribuição do orçamento secreto. Olha o que o Lula falou. Eu quero agradecer, inclusive ao senador Alcolumbre, pela inteligência e competência
de encontrar esse companheiro no Amapá. Rapaz, é companheiro mesmo. Aprendeu? Esse daqui, o Lula pode olhar chamar de companheiro. Não é aluno. Tá assim, é companheiro. Isso aí, não é aluno. O Juscelino, se você parar pra pensar, ó, a gente pega aquela matéria, quando ele fez aquele mega investimento, aos 14 anos de idade, comprou um terreno de 165 mil metros quadrados por R$1.000. Ali foi em 99. Lula assume em 2003, 4 anos depois. Ele tinha 14. Ou seja, em 2003 ele estava com 18. Ele viu o governo Lula. Eu tenho certeza que o Juscelino aprendeu a fazer política com Lula. Não tinha como nascer um cara assim. Não tem como. Ele aprendeu uma parte com a família, mas com certeza ele foi influenciado, assistindo nas televisões, todos os grandes feitos. Falou, cara, ele se inspirou no Dilma, não tem condição. Operação da Polícia Federal. Essa não foi a primeira vez que uma empresa do suplente de Alcolumbre recebeu dinheiro público por meio de contrato com o governo de Góes. Além de responsável pelas obras de pavimentação avaliadas em 100 milhões, ele aparece como administrador de outra firma que recebeu recursos do governo do Amapá nos últimos anos. A LB, integrante de um consórcio que cuida da manutenção de rodovias estaduais. 1º de dezembro, menos de um mês de o então governador anunciar a construtora Rio Pedreira como responsável pela pavimentação da P010, Breno Chaves Pinto foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Na ação, os agentes apreenderam cerca de R$800 mil em dinheiro vivo na sede da empresa durante a investigação que apura fraudes e superfaturamento em outra obra rodoviária no Amapá. Cara, qualquer pessoa que tem empresa tem 800 mil. Isso é troco. Garanto que eu tenho explicação. O Breno Pinto, amigo do Alcolumbre, certeza aí que esse cara é aquela galera moda antiga, sabe? Que tem medo de banco, gosta de guardar o dinheiro tipo no colchão. Aí, em vez de botar o dinheiro no banco, ele dinheiro espécie, né? 800 mil espécie. Pouca 800 mil é como se fosse muita coisa. A Globo fica tentando dar uns ares assim, né? Que tem coisa errada. Mas, mano, é uma besteira, pô. Besteira. E a justificativa aqui, né? O Alcolumbre falou. Eu acho que, pra mim, o caso já tá resolvido. Sem favorecimento. Procurado, o empresário Breno disse que o contrato de 100 milhões foi firmado legal, negou o conflito de interesse. Bom, pra mim tá resolvido. Fala o seguinte, ó, que a família é do ramo construção. Não é o fato de entrar para a política que indica que teve favorecimento ou alguma coisa, concordo? Ele é só o suplente de Alcolumbre, que grande parte do dinheiro saiu do senador. Nada a ver. Nada. Família, você tá vendo? Tem uma boa família. Eu adoro a valorização da família em primeiro lugar. Já o Alcolumbre negou por meio de nota, tem influenciado na escolha da empresa, diz esperar que o processo... Ele espera, né, o Alcolumbre. É engraçado, ele deixa até aberto. Eu espero que tenha seguido todos os trâmites legais cuja observância há de ser verificada pelos órgãos de controle. Esse é o Brasil. O Alcolumbre tá tentando dar rasteira do Juscelino. Tem que comer muito feijão, mas muito feijão para chegar no patamar do nosso ministro da Comunicação. Será que amanhã a gente vai ter que comentar de novo? Será que vai surgir uma nova denúncia? Do jeito que tá, eu não duvido. Tá demais, viu? Demitir que é bom, não demite. Eu sei que é redundante falar isso, mas tu já pensou se fosse o governo Bolsonaro? Se fosse o governo Bolsonaro, Bolsonaro estava preso. Sem sombra de dúvida. Ele estava preso. Bolsonaro estaria preso na cadeia, enjaulado. Sabe? Igual a fera. Estava preso. Tomando choque ainda, capaz. Como é o governo Lula, tá de boa, pô. Tá de boa. Turma separa. Não, olha só, né? É o centrão. É pela governabilidade. Vamos falar do pacote da maldade. No dia de ontem, Haddad, que só aparece para dar notícia ruim, informa que ele deve taxar a aposta eletrônica para compensar perda com mudança no imposto de renda. Eita, é um monte de pergunta. O engraçado é o seguinte, ó. Vamos aqui ouvir o Haddad. Se escuta só. Tava lá na Veja, no UOL, na entrevista. Aí foram perguntar para ele. A questão dos jogos da internet. Vamos regulamentar. O senhor vai regulamentar? Não. Vai. Como é que está isso?
Vai ser uma das... porque nós reajustamos a tabela do IR, né? E isso tem uma perda pequena de arrecadação, mas tem. Nós vamos compensar com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam nenhum imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país, né? Tem prazo? Tem expectativa de prazo? Em março regulamentamos. Agora em A março? gente manda para a Casa Civil em março. Obviamente que a Casa Civil vai chamar os ministérios envolvidos, mas enfim, é uma prerrogativa da Fazenda. Já falei com o presidente sobre isso, ele é a favor, porque não pode um jogo no mundo inteiro é tributado. No Brasil não é porque... Mais uma coisa que o Bolsonaro também deu essa área de O game. Bolsonaro tinha 4 anos para fazer as coisas e não fez nada. Então, Nada. quando Qual a fez, errou. expectativa de arrecadação? Você vê com que isso? a jornalista até lá vem que tá com vergonha de falar, né? Porque, pô, não pode falar bem de Bolsonaro, né? Ah, não fez nada. Não fez nada, não. Aí ele quer regulamentar. Tu já percebeu que regulamentar? Nossa, pode botar a mão no bolso e proteger tua carteira? Que tu vai se dar mal? Rapaz, falou de regulamentar, tu já sentiu o drama, né? É tipo a turma da esquerda falando de democracia. Pode se esconder. Cola na parede que vem trozoba. Jogos eletrônicos. Os números estão variando muito. Esse é um dos problemas que... Não, se liga, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Haddad quer, você pode ver aqui, ó, compensar a perda. Aí o cara pergunta, e aí, irmão? Vai ganhar quanto aí nessa? Vai ganhar quanto? Porque você tá querendo regulamentar, porque você vai dizer que uma coisa vai compensar a outra. Quando Qual a fez, errou. expectativa de arrecadação? Qual a expectativa, então? Com jogos eletrônicos. Os números estão variando muito. É? Esse é um dos problemas que nós temos Problema. internamente para apurar melhor. Ah, apurar Mas melhor. tem 2 secretarias trabalhando o assunto, a Receita Federal e a Secretaria de Reforma Econômica, para fazer estimativa de arrecadação, e os números não estão convergindo. Por isso que nós estamos... O modelo está pronto, mas é preciso de uma estimativa um pouquinho mais precisa. E as estimativas não estão convergentes. Mas é bilhão. É coisa É da bilhão? ordem de bilhões. É? Tá certo, ministro. Não muitos, mas alguns. Não, Bom, mas... ministro, queria agradecer muito a Sensacional. conversa, agradecer... É. Tu já pensou se fosse Paulo Guedes? Não. E vai dar quanto? É. Então. Tem 2 secretarias. Elas estão fazendo as contas, né? E os números assim não era pra convergir. Mas não tá convergindo. Tá. Mas vai ser bilhão. Não sei quantos. Não muitos, mas vai ser alguns. Não, vamos confiar. Esse é o cara responsável pela economia brasileira. Esse é o responsável pela economia brasileira. Estamos indo direto pro buraco. Aí o Haddad, né, que tá vindo aí com a regulamentação dos joguinhos, né, que tá ganhando dinheiro em cima, essa porra, a galera tá com a raiva, né, um revanchismo. Ó o Dilma, gente. 18 de agosto. Pegou um monte de bocó. Ó, Lula Play. Ontem, os gamers apresentaram propostas para o nosso programa de governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos. Ó, que lindo. Olha aqui, ó. Comitê Lula Play. Proposta do setor de games ao programa de governo de Lula e Alckmin. Não sei se o Lula, se aqui só foi as propostas, não sei se o Lula realmente abraçou ou não, né? Ele bateu a foto. Foi o que apresentaram. O Lula também é safo, né? Ele não fala assim, não, eu vou acatar. Não, as propostas são bem-vindas. Vou analisar suas propostas. Né? Ele vai mentir até o final e falar que nunca aceitou. Mas tá lá, ó. Proposta do setor de games ao programa de governo do Dilma. Nesse Lula Play que fizeram, quando você vai lá no item 3, que é capítulo 3, eixos para a criação de políticas públicas, item 3.4, quarto eixo, soberania digital. Olha o que dizia. Realizar uma discussão sobre impostos que não seja enquadrada nas reduções realizadas pelo governo Bolsonaro, que tiveram efeito nulo diante dos efeitos da inflação e da alta do dólar. Como é que é efeito nulo, irmão? É que eu ia falar porque o preço não abaixou. É, mas se você não tivesse reduzido o imposto, o preço teria aumentado. Não adianta explicar, né? Mas tudo bem.
Só que o melhor é ali, ó. No subtema, né, 3.5, quinto eixo, indústria, um item falava o seguinte: olha, uma das propostas que foram apresentadas: diminuir impostos de hardwares, de joguinhos, e acesso à internet em prol da indústria e do consumo de jogos. Foram traídos, né, pelo Nove Dedos, bando de bocó. É só uma foto, ó. Alan Zoca, famosinho, gamer, tá lá na Twitch, né, o pai do tempo. Ele junto com o Casimiro. É tudo da turminha do Foca. Todo mundo fez o L. Aí tá aí, ó. E o pessoal ontem na internet mandou a real. Essa galera aí que produz conteúdo de jogo, o que eles mais querem é que o governo aumente o imposto do videogame e do jogo em si, que é pra pobre não ter acesso. E a alegria do pobre vai ser ver eles jogarem. Eles jogam e o pobre assiste. É isso que a galera gosta. Olha a cara de feliz dele. Ai, tá de boa com o Apple Watch. É isso que eles querem. Claro, que aí o pobre vai passar mais tempo assistindo eles. Ainda falando do pacote de maldades, antes de falar um pouco mais sobre o pacote de maldades em si, só uma notícia introdutória: o iFood faz nova onda de demissões. Foi em torno de 300 e poucas pessoas. Nada estranho por aqui. Quero ver agora o Caged tem data, 9 de março. Vamos olhar esse dia. 9 de março. Falaram que vou divulgar o Caged de janeiro. Vamos ver o resultado. Eu acho que o Brasil já está no buraco. No dia de ontem, olha o que o Dilma fala das empresas de aplicativo. As fábricas já não têm a quantidade de trabalhadores que tinham. O trabalho informal ganha dimensão maior do que o trabalho formal. E as empresas de aplicativo exploram os trabalhadores como jamais em outro momento da história os trabalhadores foram explorados. Nunca na história foi. E cabe outra vez aos dirigentes sindicais encontrar uma saída que permita com que a classe trabalhadora do mundo inteiro possa reconquistar o seu espaço, não apenas na sua relação com os seus empregadores, mas nas conquistas da seguridade social que os trabalhadores estão perdendo em muitos países do mundo. Vocês perceberam que fala, ó, a relação com o empregador, né, centrais sindicais, etc. E que nunca na história as pessoas foram tão exploradas. Será, gente? Nunca na história? Porque o início, né, lá atrás, até quando Marx escreveu sobre o capitalismo, o regime de trabalho nas indústrias, nas fábricas, era bem pesado, bem desumano. Agora eu acho que a coisa já deu uma melhorada considerável, né? Mas quem tem boca fala o que quer. Eu acho que vai dar ruim. Mas além de falar que vai dar ruim, ele falando das centrais sindicais, após desgaste, Dilma nomeia indicado por central sindical para posto no trabalho. A secretaria tem como objetivo propor políticas, projetos e programas no âmbito das relações do trabalho. Na função, Pierotto deverá ser um interlocutor constante de categorias de trabalhadores e empregadores. Para os próximos anos, as centrais sindicais têm como prioridade o reforço dos instrumentos de negociação coletiva, a criação de mecanismo de financiamento dos sindicatos e um avanço de uma proposta de reforma sindical. Pegando negociação coletiva e financiamento dos sindicatos, uma notícia que saiu, né, no finalzinho de fevereiro, o argumento do novo governo para a volta do imposto sindical. Estava lá, né, discretamente, a calada da noite. Começa a se desenhar nos bastidores do novo governo a discussão para justificar a volta de um mecanismo de financiamento em substituição ao imposto sindical, né? É provável, segundo aliados, que as conversas sobre a volta da contribuição venham casadas com a reforma tributária nos debates. O argumento é que, a etapa posterior da reforma, provavelmente no segundo semestre, o governo terá de retomar o debate sobre taxação de lucros e dividendos e que seria necessário reforçar a estrutura de fiscalização dos sindicatos para reduzir a pejotização, como é conhecida a contratação irregular de funcionários por meio da abertura de empresas. Ou seja, governistas dirão que é preciso ampliar a cobrança sobre lucros e dividendos, sem prejudicar trabalhadores que deveriam estar contratados em regime de carteira assinada. E como é que eles pretendem fazer isso? É que já foi dito no passado, reforçando
a negociação coletiva. Eles vão querer discutir em assembleia com uma espécie aí, né, de ajuda para os sindicatos. Olha o que está vindo. Olha o que está vindo. O cheiro de desemprego, vixe, já está empesteando todo o ambiente. E aqui só uma notícia que também envolve sindicatos. Indicado ao comando da Previ, um dos maiores fundos do Brasil, mais de 240 bilhões, sindicalista é aprovado para o cargo sob críticas. Acham que ele não cumpre os critérios técnicos. Mas a Previc, que um dia o Carlos Gabas sentou lá, aprovou. Não vou nem entrar muito em detalhes, porque tem muita coisa que eu ainda quero comentar. Mas vamos avançar. Falando do pacote de maldades, um professor de economia da Universidade Federal de Pernambuco, chamado Écio Costa, trabalha na Rádio CBN, viu? Ligado ao Grupo Globo. Postou ali, ó, 5,59. Ele falou, abasteci ontem por R$ 4,99, aumento de 12%. Vocês vão acreditar mesmo no Haddad, que falou que aumentou 34 centavos, gente? Vocês vão acreditar no Haddad? Não vai aumentar 34 centavos. Aumentou 60. E aí, Haddad? E aí, irmão? O impacto direto e indireto no IPCA vai ser alto. IPCA é um dos indicadores que medem a inflação. Ou seja, a inflação vai subir. A inflação vai subir. Pacote de maldades. É o pacote de maldades. Aí a Verinha Magalhães veio falar o seguinte: Haddad ganhou o round, mas não terá trégua? Ministro precisa aproveitar o fôlego para articular a aprovação de suas propostas de longo prazo no Congresso. A Renato fala o seguinte, ó, a ginástica da Vera Magalhães para não criticar o aumento dos combustíveis, para não falar do preço, de como a população vai sofrer, de como vai impactar, ela traz para a batalha política, naquela briga do Haddad versus a Gleice, para falar, o Haddad venceu, agora de mostrar essa força, levar a reforma tributária, arcabouço fiscal, e aí dá aquela passada de pano. Se lembra daquela medida que comentamos ontem, que vai aplicar aí, né, nas petroleiras, exportação do óleo bruto, etc. A catástrofe provocada pelo anúncio do Haddad na Bolsa. Algumas petroleiras desabam mais de 10% no pregão. Esse é o fato Haddad. Esse é o fato Haddad. O Roberto Requião, ele compartilha o vídeo com o Haddad, está explicando que só vai subir 34 centavos no final do dia. E fala o seguinte, que decepção. Que decepção. O Requião tá chateado com o PT. O problema de Lula com o Roberto Requião no Paraná. Aí fala que Requião virou um problema. O Dilma quer ir para a posse do novo chefe do Itaipu, deputado federal Enio Ferri do PT, mas teme o atrito com o Roberto Requião. Roberto Requião disse nos primeiros dias do ano ter negado uma boquinha de luxo no Conselho de Itaipu. Se caráter custa caro, paga o preço, diz o Requião. Pra turma aí que diz que, ai, parem de dividir a direita, vocês ficam brigando em público. Vocês já viram a esquerda brigar em público? Eu já. Igual a Gleice fez com o Haddad aí, humilhando ele junto com o Zeca Disseu. Eu já. Gente, olha só, muitas vezes esse discurso da direita de não vamos dividir, não briga em público, ele é encampado por quem tá fazendo alguma cagada. E eles tentam usar isso como salvo-conduto para continuar fazendo besteira e ninguém criticar. Preste atenção nisso. Não quero essa conversa mole. Roberto Requião parou por aí? Não. Requião pergunta, Alexandre Silveira pede demissão ou espera ser demitido? Já estão pedindo a cabeça de mais um ministro. E dessa vez não é do União Brasil, é do PSD, do Kassab e do Pacheco. Isso porque, em tese, o Thiago dos Reis, o Thiago do Lula, sempre dramático, diz, ó, bomba. Ministro de Minas e Energia, que é o Silveira, traiu o Lula. Tirou indicados do Conselho da Petrobras, como Eduardo Moreira. Se você colocar no Google, a primeira coisa que aparece é uma foto com esse cara com o boné do MST e colocou os corruptos do Centrão no lugar. Eu fico de cara como esse bicho aqui ele não é processado. Vai falar isso aqui se for direita. Chamar uma pessoa de corrupto sem ser, sem estar transitado de julgado, você é preso. Tudo para manter preços altíssimos e mamata dos acionistas. A Petrobras acaba de cancelar a Assembleia para desfazer o golpe.
Ou seja, o Dilma não tem nem, né, tá com ingerência, ele não consegue nem mandar nos seus próprios ministros. Que vergonha. A confusão está descrita aí pelo Caio Junqueira, que diz que o Centrão rejeitou os números do PT e mandou e fez as suas indicações. Não, ele não vai aprovar esses caras que você não manda, não. Não vai. Não vai. Segundo fonte do governo, as conexões políticas da turma indicada é com União Brasil e com o PSD. Jean Paul Prat do PT veio os nomes que ele queria sendo preteridos, como o Josué Gomes, o Josué Gomes da Fiesp e o Eduardo Moreira. O incômodo do PT com as nomeações foi trazido na nota da Federação Única dos Petroleiros, que é um sindicato, né, ligado ao partido e próxima do Jean Paul Prats. E a turma fala o seguinte, na nota, que os nomes são ligados ao Alexandre Silveira e são ligados ao bolsonarismo. Meu Deus, nem dá pra levar a sério. Mas voltando pra gasolina, eu não quero sair desse assunto, porque isso daqui... Rapaz, todo Uber, todo taxista, toda pessoa que tem um carro, todo consumidor que come alguma coisa vendida no supermercado, que é impactado pelo preço do combustível, tem que entender. O que aconteceu agora, gente, não é só uma questão arrecadatória. É a agenda ESG aumentando o custo da sua vida. Olha isso aqui. É a forte sinalização ambiental. Tá claro. O governo brasileiro está deixando bem claro que não faz sentido para ele incentivar combustível fóssil. E isso é uma importante sinalização. A taxação da exportação de óleo bruto é outra sinalização que é justificada por esse maior ativismo ambiental nas medidas econômicas. É a forte sinalização ambiental. Com direito, né, passada de pano de queixada. Não sei se vocês sabem, queixada é o paciente zero da harmonização facial. Rapaz, um queixo desse. Meu Deus do céu, velho. Coisa mais linda do mundo. Parece até o Ken da Barbie. Já queria virar a Barbie, virou o Ken. Mas vamos lá. O Amazônia Azul, ele traz aqui alguns dados para vocês verem algumas coisas. A turma fica falando, tem que parar de usar combustível fóssil. Isso, aquilo, outro. A mesma turma que fala isso, joga contra, por exemplo, a Ferrogrão. A ferrovia Ferrogrão, que usa muito menos combustível fóssil, né? Quando você compara a quantidade de combustível que você usa num trem e a quantidade de carga que ele transporta com o caminhão. Hoje o Brasil tem 77% do diesel sendo consumido por questões ligadas a transporte, lá o rodoviário. O ferroviário tá ali, 2%. O hidroviário, 1%. 77% é rodoviário. E o Amazônia Azul, que é um cara que entende logística, fala, criticar e aprovar altos impostos nos combustíveis sem mostrar alternativas de curto e médio prazo é incoerente e é perigoso para a economia do país. Políticas de longo prazo para incrementar o transporte hidroviário, ferroviário, dutoviário são lentas e dificultadas por décadas de não conseguir sair do papel, né, depende de matriz de transporte, de mais de 60% no modal rodoviário. Pouco interesse do Estado, que ganha com imposto no setor, lobbies, falta de especialistas e pouco interesse da sociedade e mídia levam a não termos grandes expectativas. E aqui ele mostra, participação por países no consumo de petróleo. O Brasil é o malvado? Esse aqui é o Brasil, gente. 2,4%. Aí você fala, a Alemanha é 2,2%. A Alemanha pode colocar o dedo na nossa cara, mas pera aí. Quantos habitantes a Alemanha tem? Quantos habitantes a Alemanha tem? Quantos habitantes o Brasil tem? Vamos fazer uma divisão per capita? Vamos ver quem é realmente o verdadeiro culpado? Mas independente disso, olha isso daqui, rapaz. Olha os comunas. 16,4%. Olha os Estados Unidos, 20%. E é esse, o quem mais coloca o dedo na cara é aqui, Estados Unidos. Mandou o John Kerry vir aqui, 20%. É essa galera que quer que a gente, no Brasil, faça a transição energética para baixo carbono. Cadê o exemplo? O cara polui, né? Vamos falar assim, basicamente 10 vezes mais que o Brasil. E quer vir falar de não, olha só, baixo carbono. Toma vergonha na cara. Aí sobre isso eu quero conectar o próximo tema.
O John Kerry, eu não tinha visto o que ele tinha dito, que é a nota da Gazeta. Ele diz que a Amazônia pertence a todos e a oposição teme intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Ele diz que a Amazônia é um tesouro extraordinário que pertence a todos. A agenda climática internacional vem despertando temores entre opositores do governo em relação à soberania do Brasil. Abre aspas. A Amazônia é um teste para toda a nossa humanidade. Para a humanidade? Não, teste para o Brasil e para os países que são donos da Amazônia, né? Soberanos. Ele diz que em seu encontro com Marina, né, ele mostra a renovação do compromisso de preservação, abre aspas, desse tesouro extraordinário que pertence a todos. A Amazônia pertence a todos? Todos? Todos quem? Todos os brasileiros, né? Aí eu fui atrás do vídeo. Aqui tá uma legenda maior, né, mais comprida. Aqui eu peguei do vídeo mesmo. E acho que vocês verão um novo nível de atividade e uma nova renovação do compromisso com esse tesouro extraordinário que pertence a todos de alguma forma. Eu nunca vejo o pessoal falando da Amazônia da Venezuela, da Amazônia do Peru. É porque o Brasil tem a maior parte, né? Mas só se investir no Brasil pra tentar levar. Tá vendo, né? Queria ver esse cara falar, ter a coragem de vir falar isso aqui no Brasil com o Bolsonaro. Mas, teoria da conspiração, viu? Se você tá com medo que a Amazônia vai ser... É teoria da conspiração. E aí quem aparece pra criticar? Roberto Requião. A Amazônia é nossa ou deles? Bom, eu acho que ele falou que é dele, né, Requião? Foi o que o Kerry falou aí, ao lado da Marina. Todos os microfones, ó. Eita, dando atenção. Babando ovo. De joelhos pro imperialismo. Aí a turma fica aí, ó, lambendo botas de americanos. O banho de água fria de John Kerry no governo do Dilma. O Kerry revelou as dificuldades que o BD vai ter no Congresso para liberar recursos, seja para onde for. Diz o interlocutor que acompanhou as conversas em Brasília. Na reunião que teve com o chefe do Senado, o Pacheco, Kerry foi claro sobre as dificuldades do governo para liberar verbas ao Brasil. Ou seja, eles querem mandar se dar R$1. Me dá a Amazônia, né, e tá tudo feito. Vai dar o quem troca? Nada. Mas é pelo bem do mundo. Diante do banho de água fria, no emissário do BD, o governo do Dilma tratou de recorrer a um velho método petista para ganhar tempo. Não tem dinheiro, nem expectativa de ter? Cria-se um grupo de trabalho. Foi o que anunciou Marina Silva. Pronto, tem agora um grupo de trabalho. O cara não deu nada, não tem bilhão. Não, mas agora já tem um grupo de trabalho, vamos trabalhar juntos. Você vê como são as coisas, né? Nada. De mão, deixou a gente de mão abanando. Mãos abanando. É verdade, não. Se lembra quando os portugueses chegaram ao Brasil, que a esquerda reclamava, falando, os índios entregaram nossas riquezas por um espelho. Vocês verem, eu queria trazer críticas da direita. O Quinto Movimento, desculpa, Questão Nacional, que é @Quinto Movimento, eu acho que tá muito mais ligado à turma da esquerda, muito mais ligado à turma da esquerda do que à direita. Eles se classificam mais como nacionalistas. Essa história do Quinto Movimento, que acho que é até um livro, é do Aldo Rebelo. É uma turma que gosta do Aldo Rebelo, que não é um cara de direita, mas nem um pouco, né? Mas olha o que tá falando, ó. Ministra Sônia Guajajara publica um vídeo encantada ao receber presentes da secretária de interior do governo americano, de quem se diz amiga. Olha, gente, ela recebeu uma caneta, ela recebeu um adesivo. Nossa, que lindo. Tô emocionado. A história é cíclica, realmente, ela vai se repetindo. Ela vai se repetindo. Gustavo Castanhon, ligado ao PDT. Eu acho que ele é membro do PDT. Tem voz dentro do partido. As lives que teve durante a campanha do Ciro no passado, da TV Ciro, participou de algumas. Só hoje, vimos aumento da gasolina com manutenção do PPI para garantir dividendos aos acionistas estrangeiros, Marina sorridente entregando a gestão da Amazônia para John Kerry e Guajajara feliz recebendo presentes da secretária dos Estados Unidos. Não há mais ilusões possíveis sobre isso. Criticando Dilma.
É o que eu falo às vezes. Tentar pegar o Dilma e colocar naquela caixinha Foro de São Paulo, sem colocar junto Partido Democrata, Agenda ESG, Fórum Econômico, né? As ideias dos europeus também, você não consegue capturar. É muito pior. O pesadelo que tá aí é muito pior do que a gente imaginava. É muito pior. O que temos diante de nós é algo muito pior do que se imaginava. Muito pior. Se fosse só o Foro de São Paulo, tava ruim. Aqui é horrível. Pegando a questão dos indígenas, Sandor Chico Rodrigues de Roraima. Eu comentei com vocês, ele foi se fiscalizar a terra indígena e aí me vem uma ONG, CIR, falar que ele tem conflito de interesse, porque ele tem que ser afastado da comissão do Senado, porque ele gosta dos garimpeiros e não pode. E aí o ofício da ONG, que foi enviado para o Conselho de Ética do Senado, para o Ministério Público Federal e para o PGR, para o Aras, pede ainda apuração da visita não autorizada. Só a ONG betando na cara. O senador do estado e que tá na comissão do Yanomami, ele não pode ir sem pedir, por favor, pra quem? Pra ONG? Pra ONG? Aí falando até de questão de terra indígena, trazendo a ministra, estão falando aí de demarcação. A Jovem Pan fez uma entrevista com um secretário lá de Santa Catarina que fala o seguinte, ó: demarcação de terra, 500 famílias de pequenos agricultores podem perder suas propriedades. Aí diz que a Guajajara está falando que tem 10 áreas prontas para serem demarcadas. De acordo com o secretário de Agricultura de Santa Catarina, Valdir Colato, mais de 500 famílias podem ser afetadas. Como a ministra está falando alegremente, ela está desconsiderando, sem qualquer critério, a população brasileira. O agricultor que está produzindo apenas criando, né, mais áreas. Aí pergunta o seguinte, ó, essas famílias, elas seriam indenizadas? E o secretário diz, ó, hoje há um conceito de que se as áreas forem reconhecidas indígenas, elas voltam às origens. Então as propriedades dos indígenas são concessões para os indígenas porque são terras ditas devolutas que pertencem à União. As famílias não têm direito à indenização, a não ser as benfeitorias e aqueles que, segundo eles, foram construídas de boa fé. São áreas com mais de 100, 150 anos de escritura pública dada pelo Estado e que pode se tornar indígena. Olha o que tá rolando. Né? Faz o L. Não é JBS. É o pequeno agricultor. É o pequeno agricultor. Acho que se for da JBS, né? Com certeza de indenização. Ou então é terra indígena. Como o Estado de Santa Catarina pretende resolver? Ele fala, rapaz, a gente tem que trabalhar, tá com o governador, tá com o procurador, tá se envolvendo, só que o entendimento é difícil. Os indígenas entendem que as terras originárias são deles. E tem as ONGs. As ONGs. E as pessoas inflam essa discussão. E fala assim, ó, o que a população brasileira tem que saber sobre esse tema? Nós temos uma PEC, a 215, que há muitos anos tentamos aprovar, que é permitir que se faça agricultura nas terras indígenas e parcerias de terras indígenas dentro do processo de produção. Espero que isso aconteça, etc., mas tem dificuldade. Nós temos que trabalhar uma legislação que permita que os indígenas mantenham sua cultura, mas que eles sejam cidadãos brasileiros e possam trabalhar e produzir. É o que a maioria quer e certas ONGs, que têm outros interesses, não permitem. Mas as ONGs... Aí o Plínio Valério, que é um dos senadores, esse cara realmente ele bate nessa tecla das ONGs. Ele já buscou, tem as assinaturas já na mão. Comuniquei ao Pacheco que já temos 37 assinaturas para a instalação do ACPI para investigar as ONGs, que têm se beneficiado de milhões na Amazônia em nomes de indígenas sem a devida prestação de serviços contratados. Devemos chegar a 41 assinaturas, em função das graves denúncias. O drama dos Yanomami e graves denúncias de falta de assistência médica a esses indígenas confirmam a absoluta necessidade de investigação sobre as ONGs que operam na Amazônia. Tem denúncia envolvendo a associação Urihi Yanomami, que teria desviado 33 milhões da saúde indígena. Aí coloca o CNPJ e fala que foi invalidado. E sabe-se que o responsável por ela tinha vínculo com ONG de maior porte, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que chancelou e recomendou o nome da Guajajara. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, revelou que de 1,4 bilhão do orçamento destinado à saúde indígena, nada menos que 650 milhões foram repassados a ONGs
Elas seriam responsáveis pela contratação de 13 mil pessoas. Apenas uma delas ficaria com 490 milhões. Sobre esse tema aqui, Amazônia, etc. tudo mais, aí eu falar isso daqui porque quero mostrar outras coisas para vocês. Eu quero trazer para eleição em 2024. Já falei de eleição em 2024. Recentemente vocês viram que até Bolsonaro ele compartilhou nas suas redes, até um vídeo do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é um cara que ele, nessa questão de Amazônia, ele entende um pouco. Não tô aqui falando pra você gostar do Aldo Rebelo, nem defender ele nem nada. Você vai entender onde eu quero chegar. O Plínio Valério compartilha um cara que fala o seguinte, ó. O cara falou sim, mas a intenção é a mesma de hoje. Ele fala, as informações continuam mais atuais do que nunca. O Aldo Rebelo é uma das vozes mais lúcidas sobre a realidade e o domínio das ONGs financiadas por corporações estrangeiras na Amazônia. Uma referência para quem quer saber o que realmente acontece na região mais cobiçada do planeta. Aí pega isso daqui. Isso aqui é uma página de esquerda, lulista, cafezinho, que fala o seguinte, o falso nacionalismo de Aldo Rebelo. Tô falando para vocês, o desgoverno que tá aí não é mais aquela esquerda fora de São Paulo. É algo muito pior. Muito pior. Muito pior. Os rachas internos, eles já começaram. Eu tô acompanhando algumas coisas que estão acontecendo na esquerda. Tem uma ala que é mais à esquerda, que se diz nacionalista, que já rompeu de vez com Dilma. E eles passam um dia descendo da bolacha. E tá incomodando. Porque a base lá está se fragmentando. Tem uma postagem que eu trouxe no vídeo ontem, aquela do Pepe Escobar, ela tem uma repercussão gigante dentro da esquerda. Gigante. Tem uma galera aí que é nacionalista, né? Que tá tentando ficar com um pé em cada canoa, que vem sendo cobrada. Fala, mas pera aí, porque tem um que são os analistas, vocês aí que tanto falavam do Pepe Escobar, e aí? O Dilma não é um traidor. Então tá começando a ter um racha. Estamos com 2 meses de desgoverno, entrando terceiro agora, começou agora. Hoje completa 60 dias. Meu Deus, que desespero. Então completa 60 dias de puro caos, sendo que não tem uma base sólida no Congresso, não tem uma base sólida na sociedade, tá bem rachado. Você viu aquela matéria do Matheus Leitão de ontem. E a própria esquerda já começa a rachar, com a economia quebrando e sem apresentar um CAGED. Vai dia 9 de março. Aí a turma tá aqui, ó, já tá tentando queimar os caras. Você vê como é que tá as brigas internas da esquerda. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Olha como tá a briga interna na esquerda. A esquerda não briga em público. Vou fazer texto pra cancelar as pessoas. Sem base social, sem votos. Desprovido de valores políticos e ideológicos. Não será bom para ninguém que se prolifere no Brasil um movimento de falso nacionalismo, voltado exclusivamente a falar mal do Brasil, de suas lideranças políticas, das minorias, das idiosincrasias dos intelectuais de esquerda, enfim, um movimento sem votos e odiados por muitos. Assim, quando você para ouvir o Aldo Rebelo, dificilmente ele fala mal do Brasil. Mal do Brasil ele não fala, ele pode criticar um monte de coisa, mas mal do Brasil, dificilmente. Tem um cancelamento exatamente porque tá surtindo efeito dentro da esquerda. As críticas que mais machucam são as que vêm dos amigos, dos aliados, lado a lado. Eles estão vendo a base do Lula esfarelar. Por fim, um nacionalismo que nos sirva tem que ser um nacionalismo progressista. Progressismo, gente, é pauta identitária. Essa turma aqui é identitarismo, agenda woke. Vem com SG. Aqui é só para mostrar para vocês um texto que é o mês de março começa no Estadão. SG, o capitalismo de stakeholder. Novo paradigma. Novo. E quem tá falando isso aqui, ó, tem mais de um ano. Novo, a imprensa que tá tentando emplacar agora. São ideias velhas, fracassadas, que já deram errado no mundo. Fizeram que vários setores, como óleo e gás, tivessem uma retração. Daí a crise que estamos vendo ao redor do mundo, ligados à falta de energia. E a turma tá aí, ó. É o que a gente já falou. Estão descobrindo a roda. Ah, não, olha só, né? Teve aí, né, essa questão do stakeholder, é a carta da BlackRock, de 2018. Pra mim o cara coloca a data, né, pra mostrar quão desatualizado ele tá. Surpreendeu o mercado, cobrando que a empresa tivesse relação ao meio ambiente, que é o E, a maior diversidade na relação de trabalho, que é o S, né, coisa dos mecanismos de governança corporativa, que é o G, ESG, cobrando SG. Ele destaca, olha, o foro econômico, bem taxativo.
sobre as pautas SG. E nesse cenário, quem foi que eu apresentei para vocês? Foi o Boulos. Vai dar tempo de comentar sobre ele. Mas antes de falar sobre o Boulos, e o que eu bato na tecla também, que já começa a surgir uma discussão nos Estados Unidos muito similar aos problemas que nós enfrentamos no Brasil. E se você parar para ver o que aconteceu nos Estados Unidos, de 2016 para cá, parece que o Brasil está com um delay de 2 anos. Colocaram o Trump em 2016, botaram em 2018, aí teve as confusões, aí o Capitólio, sabe? É 2 anos de delay, as pautas, etc, tudo mais. Lá, no momento, eles estão discutindo sobre essa questão nacional, sobre nacionalismo, sim ou não, mas sob uma ótica da direita, não sob a ótica da esquerda. Abandonar a religião do clima. Esse tema surge lá, tem mais de 2 anos e veio com força. Com 2 anos vem com força essa pauta SG. No Brasil tá chegando agora, com 2 anos. O cara tá agora, novo paradigma, 2 anos depois. Limite de mandato de 8 anos para burocrata. Mandato fixo. Burocratas, inclusive, quando ele fala isso às vezes, é poder judiciário, viu? Essa discussão já chegou ao Brasil. Você vê como tá, né, as coisas. Fazer da expressão política um direito civil. Por quê? Porque já não existe mais. Por mais que os Estados Unidos tenha a primeira emenda, a liberdade ela também tá meio complicada. Olha como as coisas vão se replicando. A esquerda brasileira é aqui, ó, é uma representação da esquerda do Partido Democrata. E o representante deles aqui no Brasil vai ser o Guilherme Boulos. É o Guilherme Boulos. Já comentamos sobre, tem dossiê da semana passada sobre ele, sobre essa situação toda. O Boulos conta com apoio amplo de diversos setores. E a eleição da cidade de São Paulo, ela será federalizada. Vai ser federalizada. Vai ser um 4º turno, ou 3º, não chama se você quiser. Lula versus Bolsonaro. O Boulos, ele já está no 2º turno. Não é, ele já está, como ele esteve na eleição de 2020, ele já está no 2º turno. Tem uma pesquisa, eu fiquei assustado. Em um dos cenários, o Boulos aparece com 36,7% no primeiro turno. No primeiro turno. E isso porque tem muita gente a ver o Boulos como radical. Sabe quem que estão construindo para ser a vice do Boulos? Tabata do Amaral. Pessoal com PSB. PSB é o partido de quem? Do senhor Geraldo Alckmin. O cara foi governador de São Paulo, nascido e criado em São Paulo. Você acha que Alckmin vai colocar todas as prefeituras, prefeito, vereador, o que for para eleger a Tabata com Boulos? Tabata é lema. Tabata é SG desde criancinha. É agenda woke. Essa é a esquerda que tá aí. Essa é a esquerda. A esquerda renova BR, Lema, Boulos, IRE, 2E, ONGs. Olha o que tá aí. É pior que o Foro de São Paulo. Estamos num ponto pior do que o Foro de São Paulo. Esses serão os desafios para os próximos, né, 1 ano e quebrado. Não dá nem falar mais 2 anos, né? Que a eleição é outubro do ano que vem. Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. Vou mandar os vídeos lá no Telegram, o link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição, sempre falo isso. Compartilhe o vídeo, pelo amor de Deus. Eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!